Bom, vamos lá. Então, como ela falou, eu atuo na fisioterapia ortopédica esportiva, né? Já faz mais ou menos uns 6, 7 anos que eu trabalho nessa área e atendo muitos atletas, assim, e muita gente, principalmente do dia a dia mesmo, né? Que não tem uma rotina de treino tão boa, mas que busca isso até pela qualidade de vida mesmo. Vamos lá. Alguém me deu desligado. Você vai mudando daí? Tá. Então, pode passar aqui, você já falou. Perfeito. Bom, aqui eu já competi algumas vezes no fisiculturismo, então isso me ajuda a entender um pouco dessa questão das dietas restritas, tanto no máximo da restrição em termos de nutriente, quanto na questão hipercalórica, né? Quando eu olhava assim anteriormente a participar de competições, eu vi uma pessoa que não conseguia emagrecer, até de uma maneira incorreta eu julgava, né? Falava, pô, essa pessoa, como que ela não consegue emagrecer? Mas a gente consegue entender que tem um monte de fatores por trás disso que ela não vai conseguir se manter na dieta. Então, vocês acham que uma pessoa... Só desculpa, quem aqui tem nutricionista formado aqui? Tá. E estudante de nutrição? A maioria. E fisioterapeuta, tem algum? Bom, ó, difícil ver física. Bom, então vocês acham que uma pessoa que tem dor lombar, ela vai conseguir seguir um plano alimentar com uma determinação profunda, assim? Sim ou não? Sim? Não? Sim ou não? Bom, então vamos ver. É isso que a gente quer tentar passar aqui para vocês, para poder ver aonde que a gente vai chegar nessa questão. Quem aqui vocês acham que vai ter uma possibilidade maior de ter dor lombar? O esquerda ou da direita? Da esquerda. Ótimo. Nem sempre. Os fisioterapeutas falariam, nem sempre. Bom, a dor lombar, então, ela acomete 90% da população mundial. Dentro dessa porcentagem, eles falam que 70% a 80% dessa população é o pessoal que trabalha em escritório. Então, essa questão de posicionamento está muito relacionada à dor, né? Quem nunca viu aqui uma pessoa que vai amarrar o tênis logo de manhã cedo, eu acredito que vocês devam fazer isso. Já vem lá de cima, gera aquela torção na coluna, né? Aquele aumento da amplitude de movimento da lombar. Isso pode gerar, no longo prazo, dor. E a obesidade, segundo a guideline de dor lombar do ano passado, 2018, ela fala principalmente da obesidade na questão preventiva, porque é uma forma que você consegue trabalhar diretamente, né? A lombar, ela tem... Pode passar? Ela tem diversos fatores, a gente nunca consegue determinar com total certeza que é aquele fator em si, é sempre um conjunto, uma cascata de coisas que ocorrem para começar a gerar a dor lombar. Então, no obeso e na pessoa acima do peso, principalmente é o fator da sobrecarga articular, né? Pelo fato desse aumento do peso corporal, a gente consegue entender que tem uma descarga maior sobre os discos. E aí a pessoa entra num ciclo vicioso, que é a sobrecarga associada ao desequilíbrio hídrico do disco, eu vou falar mais para frente, mas pelo fato da compressão nos discos, você tem um aumento dessa questão de retirada de água, vamos dizer assim grosseiramente, de dentro do disco. Isso faz com que ele desidrate ao longo do tempo e, consequentemente, ele fica mais suscetível à fissura do anel fibroso, porque o disco ele tem os anéis fibrosos laterais e, quando ele está desidratado, ele tende a romper esses anéis de uma maneira mais fácil. Só uma volta ali, por gentileza. As citocinas também, que são liberadas nesse processo inflamatório por conta desse aumento da carga nos discos, eles vão gerando uma inflamação nas articulações ao redor. Então, não só dentro do corpo vertebral, mas nas facetas e nos ligamentos. E aí essa citocina inflamatória, ela vai gerar mais degeneração ainda daquele tecido local, tá? Então aqui a gente vê um quadro
clássico, né, da hérnia de disco. Lá em cima a gente tem um disco normal, que tem uma espessura ok, e se a gente for ver ali entre L4 e L5, você já tem o extravasamento do líquido, e percebam bem a questão da diminuição do espaço entre as duas vértebras. Conseguem ver? Tá? Esse, na verdade, é o principal causador da dor lombar no indivíduo obeso. Pode passar, beleza? Aqui é um pouquinho mais difícil, porque ela está lá embaixo, entre L5 e S1, mas você também já tem uma projeção do núcleo pulposo para a parte posterior do disco, né, gerando essa compressão do saco dural. Tá? Pode passar. Bom, como eu comentei, são diversos fatores que acometem, né, essas pessoas, e a gente vai passar cada um deles. O cigarro, ele é um importante, não é que quem fuma vai ter dor lombar, não estou dizendo isso, mas assim, ele é um fator a mais, é como se fosse uma sacola de supermercado, a cada item que você vai enchendo, ela vai se tornando mais pesada, chega uma hora que ela estoura e aí sim você vai ter a dor, tá? Então, o disco intervertebral, ele não é vascularizado, ele não tem nenhum tipo de capilar que irriga internamente, né? Ele é totalmente avascular. E por conta disso, ele vai roubar os nutrientes dos tecidos adjacentes. Então, da cápsula articular, dos ligamentos, principalmente da musculatura ao redor, que é muito bem vascularizada. E o cigarro, ele acaba tornando, o tabagismo, né, de maneira geral, ele acaba gerando uma vasoconstrição periférica global. Então, os capilares e as arteríolas que geram o fluxo de nutriente para esses tecidos acaba diminuindo bastante. E o disco, que já não tem muito nutriente, ele ainda precisa roubar, quando vai roubar ainda tem pouco nutriente. Então, a propensão da pessoa que tem... a propensão da pessoa que é tabagista é muito mais fácil dela ter dor e desidratação, na verdade, lá do disco, por conta disso. Beleza? Bom, aqui, né? Clássico isso. Obesidade e sedentarismo. Obesidade, como a gente falou, é a sobrecarga mecânica, né? É igual carro. Eu gosto de andar de moto bastante. Uma coisa é andar sozinho, a suspensão vai reagir de uma maneira. Outra coisa é eu levar um garupa de 110 quilos. É totalmente diferente. A ciclística da moto fica... Ela que anda comigo direto, ela sabe. É totalmente alterada. Então, assim, é ruim para o disco essa questão da compressão. O sedentarismo. Imaginem que a pessoa sedentária ela não tem as tensões necessárias para ter a coordenação articular perfeita. Se a gente for dar um exemplo, igual eu comentei, né, de amarrar o tênis, se eu não tenho dor lombar, eu venho aqui, faço isso, ok. Quando a pessoa não tem essa musculatura ao redor para poder coordenar a vértebra, mesmo fazendo um movimento errado, aí sim o atrito articular dessa vértebra com a outra vai ser muito maior. E a probabilidade daquilo gerar um desgaste articular, que é a osteoartrose, também se torna maior. Então, o sedentarismo e a obesidade, eles quase que caminham lado a lado. Porque a pessoa obesa geralmente não treina, ela não tem um treinamento específico. Então, ela tem o fator tanto mecânico quanto o fator muscular. Tem um autor muito famoso, que é o Paul Rogers, que ele fala muito dessa questão do transverso do abdômen em conjunto com os músculos oblíquos e o multífido, formando o tal do core, né, que o pessoal fala bastante. Isso daí é um importante cilindro rígido para poder manter essa artrocinemática das vértebras. Alteração postural. Se a gente for olhar ali, ó, o item B e C, é quase que a postura clássica do obeso, por conta da questão da projeção abdominal, né, aumento da descarga de peso, como a gente falou, sobrecarga mecânica, e aquilo faz com que se tenha um aumento dessa descarga em conjunto com a protuberância abdominal. Então, o quadro de hiperlordose em obesos é muito frequente. Não é determinante, mas é muito frequente. E aí vocês percebem ali no B e C que a pelve, nesse ângulo aqui, ela também está anteriorizada. Então, consequentemente, você já consegue entender que ele não vai ter uma tensão muito boa da coxofemoral, que são os músculos do quadril, glúteo máximo, glúteo médio. Pode passar, por gentileza. Então, aqui, que é exatamente isso aqui agora.
instabilidade coxofemoral. O que toda pessoa com sobrepeso ou obesa quer fazer para começar a emagrecer? Quem acertar ganha uma sessão. Aqueles, né? Correr, exatamente. Ótimo, né? E você fala, putz, top, né? Ela vai correr, vai emagrecer, é agora. Eu trabalho na Academia Bodytech, eu montei o consultório lá, né? E aí é engraçado ver, porque você pega feriado, as esteiras todas lotadas, e aí você olha assim, uma quantidade de pessoas, você fala, meu, é desespero, não é? A pessoa não sabe o que ela está fazendo, ela só está desesperada, né? Então, o que acontece? O glúteo médio, ele é muito pequeno em termos de controle motor. Por quê? Ele está muito próximo da articulação, do eixo articular. Então, é como se a gente não vai ter nenhuma porta aqui, mas uma coisa é você empurrar a porta pela maçaneta e outra coisa é você vir bem pertinho da dobradiça e empurrar. Quando você tem que empurrar perto da dobradiça, tem que fazer muito mais força. Então, o músculo tem que trabalhar muito mais. E aí, é o que eu coloquei ali, ó. 2 vezes do peso corporal é o que o glúteo médio tem que sustentar no momento em que está andando. Só de andar aqui, ó. Você tem que ter força no glúteo médio de 2 vezes o seu peso corporal. E quando você corre, de 5 a 6 vezes. E aí, será que essa pessoa obesa e sedentária, será que ela tem essa força? Eu atendo uns bodybuilders que nem eles que treinam igual uns malucos têm. Então, risco. Pode passar, por gentileza. E aí, essa é o clássico. E aí, no momento em que ele tem a descarga de peso, consequentemente, só volta um pouquinho, por gentileza, naquela foto. A hora que ele bate o pé no chão, naquela fase de apoio, ele quebra o quadril, que é exatamente nessa foto. E aí você percebe que a crista ilíaca da direita fica bem próximo da costela? Só que quem está ali no meio? Facetas articulares da direita das vértebras lombares. Então, consequentemente, esse paciente pode evoluir com uma questão inflamatória desde a sacroiliaca até a L1 de impacto por conta da instabilidade do quadril. Pode passar, por favor. Mais um. Faltou a foto que eu tinha colocado. A depressão, eles têm poucos autores que determinam que é um fator da dor lombar, mas existem, eu não vou aprofundar muito, mas existe a relação da alteração do sistema nervoso central em relação à modulação da dor. Então, o cérebro não consegue ter a capacidade de liberar neurotransmissores para poder controlar aquela dor local. Tá? Por favor. Então, a questão é avaliar o paciente. Como aqui eu sei que tem bastante nutricionista, aí vocês devem estar me perguntando, tá, mas como é que eu vou fazer isso na minha prática clínica? É uma questão de você ver o paciente, não só dele fazer a dieta, mas ele tem que ter um físico. O paciente ele é como se fosse um carro. Não adianta ele ter uma gasolina Podium ali, Fórmula 1, perfeita, com a combustão lá em cima. Se o eixo do carro, se o pistão do motor não está funcionando tão bem, se aquele pistão do motor está com atrito, aquilo na alta performance, quando ele estiver no máximo do empenho para começar a emagrecer de fato, porque a gente sabe que não é no primeiro mês e nem no segundo, vai ser lá para o 3º, 4º, 5º, 6º, que ele vai começar realmente a eliminar a gordura em si. Então, quando ele estiver nessa alta performance de treinamento, dieta, aquilo vai dar um pau, ele vai voltar a ter dor e vai diminuir de novo a frequência e aí vai ficar nesse ciclo vicioso. Porque se ele diminui a frequência, pode passar por favor? Se ele diminui a frequência do exercício, consequentemente ele não vai fazer a dieta. Então eles conseguiram comprovar em um estudo, eu vou deixar todas as referências depois para vocês, tá, de artigo. Eles conseguiram ver em um estudo que quanto maior a deficiência física em termos de dores no paciente, menor é a frequência de atividade física dele. Tá? E aí a gente pergunta, por que a lombar em si? Né? Se a gente tem a cervical, torácica, a região sacral. A lombar ela possui um disco intervertebral com uma amplitude muito maior do que a torácica. A cervical é bem próxima, mas a lombar ela ainda assim tem alguns milímetros maior o disco. Então isso torna ela de uma maneira mais instável, né? A questão muscular. Os músculos da lombar, eles não são tão amplos quanto o da torácica, se a gente for pensar. Torácica a gente tem toda a região da escápula,
do dorsal, os músculos aqui, o trapézio, serrátil posterior, anterior, enfim, tem uma gama muito maior de músculos para poder conseguir coordenar essa vértebra. E a carga da gravidade. E isso ninguém pode fugir, porque gravidade é uma lei e ela vai estar passando exatamente na altura de L3. Então, consequentemente, a descarga de peso na lombar é muito maior do que na cervical, do que na torácica. Pode passar, por favor. Então, aqui é o exemplo para vocês entenderem do disco que eu comentei. Imagina que o disco da torácica é esse de baixo, né? Ou seja, um Dynadisc. É muito mais fácil você ficar em um disco que é menor do que num disco maior, que seria o Bosu, tá? Pode passar, por favor. Bom, então a obesidade é o que a gente falou. Questão da sobrecarga. Ela é um fator de risco para diversas patologias, né? Diabetes, doenças cardiorrespiratórias, câncer e principalmente as questões musculoesqueléticas, como a lombar, né? E se vocês forem dar uma pesquisada, a osteoartrose no joelho também é muito falada nos artigos em termos da incidência, né? O desgaste articular geralmente ocorre entre L1 e L4, tá? E esse fator do estilo de vida da pessoa é o que a gente precisa compreender, que é uma forma de tratamento também. Eu tenho pacientes que eu consigo avaliar, ver certinho que, putz, tudo bem, ele tem uma instabilidade de quadril, a gente corrige, uma falta de mobilidade articular, a gente corrige. Mas se a pessoa não parar de ter hábitos de vida que não são saudáveis, né? O McGill mesmo, ele usa a frase, que é a palavra, né? O termo higiene física, que é essa questão postural do encaixe, eu vou amarrar o tênis, eu agacho, sabe? A pessoa se conscientizar dessa questão não vai mudar, porque se ela não emagrecer e não criar esses hábitos, você pode ficar tratando ali, e é o que eu vejo, pacientes vêm para mim e ficam anos na fisioterapia e não mudou nada. E aí quando eu começo a tentar entrar nessa questão, que eu brinco muito, você tem que entrar na noia da postura, sabe assim? Noiado, vai escovar o dente, sabe? Celular, putz, a era que a gente vive hoje é muito ruim também, ajuda bastante a pessoa a não ter esse hábito. E aí pacientes com dor lombar crônica tendem a evoluir com o aumento do peso corporal também, né? E aí é interessante esse estudo aqui embaixo da cirurgia bariátrica, que eles viram que o follow-up dessa cirurgia era o espaçamento maior dos discos da lombar. E aí principalmente ali entre L4 e L5. Então o paciente que faz a cirurgia bariátrica evolui com essa melhor captação de água para dentro do disco. Então, olhem, reparem as linhas. Imagina que o parágrafo de baixo é uma coluna de um obeso e o parágrafo de cima é a coluna de uma pessoa normal, com um peso corporal ok, né? Então, eles conseguiram comprovar também exatamente isso. O obeso, ele apresenta uma menor distância, né, entre uma vértebra e outra, por conta da desidratação do disco. E aí a gente vai entrar numa fisiologia um pouco mais intensa, que é a questão da hidratação desse disco. Quanto mais compressão, menor a hidratação. E aí entra nessa questão da artrocinemática. Se você tem um volume de água menor, aquela vértebra ela vai fazer os movimentos de deslizamento e rolamento com um atrito muito maior. E isso vai sobrecarregando toda a estrutura ao redor. Então a coluna, corpo vertebral, disco, ligamento, músculo, curvatura, articulações facetárias. Vou explicar um pouquinho mais agora. Então, o que eu comentei, né? De você, além de não ter o hábito, ainda tem um sobrepeso. Olhando também essa foto, quem poderia ter a dor lombar? A pessoa da esquerda, com certeza, principalmente se ela ficar no escritório o dia todo, porque a vértebra cede para a posterior e, consequentemente, aquilo ali vai sobrecarregar algumas estruturas. Então, a hidratação é muito importante. Como eu mencionei, o núcleo pulposo do disco, ele é cheio de proteoglicanos, né? E aí ele vai ter essa capacidade hidrofílica que vai conseguir trazer água continuamente. Ele está continuamente ali tentando extrair água dessas correntes sanguíneas ao redor para tentar manter ele bem hidratado, tá?
E aí isso faz com que tenha uma proteção das estruturas. Quanto mais hidratado o disco, melhor é a proteção nos tecidos ao redor. Então a gente compreende o porquê que o obeso tende a evoluir com uma dor lombar, principalmente se ele for sedentário, porque aí você associa, você entende? Que é uma associação de vários fatores que vão gerar em algum momento um pico de dor, tá? Isso daqui é complicado porque eu passo, né? Quero passar de novo, vou competir de novo esse ano, então passa por isso. Esportes que trazem um maior risco para a hérnia de disco, os lutadores. Eles, no momento da luta, que é onde você precisa de maior acionamento dos discos, desse bombeamento hídrico, que é rotação, imagina o jiu-jitsu, né? Que puxa o cara, além de rodar, ainda torce, com sobrecarga, é no momento em que ele está mais desidratado lá no momento do ringue. Então, lá na frente, se a gente for pensar, porque lá no começo eu tinha falado que é um ciclo, certo? Primeiro tem a sobrecarga, depois você vai ter essa alteração de entrada e saída de água, depois de desidratação e depois a fissura. No momento em que ele está ali, não acontece nada. Mas a continuidade disso e o tempo disso é que vai determinar se ele vai ter uma dor. Eu tenho vários amigos que são, assim, faixa preta, os caras jiu-jiteiros sinistro, e, putz, todos têm uma hérnia de disco que, de vez em quando, os caras não conseguem sair da cama, sabe assim? É uma coisa que existe. E o fisiculturismo, ele é pior, até, eu acho, porque no momento em que você está em off-season, você está gigantesco, gordo lá e tal, putz, é um soco no disco. E no momento em que você continua também pesado, porque você não perde tanto peso assim, você fica naquela compressão contínua, ainda você vai lá e desidrata. Tudo bem que no fisiculturismo é só a pose, pelo menos. Você não precisa fazer compressão, rotação de nada. Mas mesmo assim, o longo prazo disso... Não sei se vocês assistiram o vídeo do Ronnie Coleman no Netflix, que mostra ele com uma compressão discal absurda, que ele não consegue nem andar direito, né? Ele vive hoje tudo o que ele fez no passado, sabe assim? Agachar com quase meia tonelada, sabe assim? Gera compressão. E é exatamente isso que a gente está falando. Então, nem sempre também precisa ser obeso para poder ter essa questão da hérnia de disco. Deixa eu passar. Então, aqui, determinadas posições do dia a dia. Quando você deita, você gera um descarregamento do disco. Consequentemente, lembra do fator hidrofílico? Ele vai captando o máximo de água possível ali durante a noite, e aí você acorda, putz, tô alto, né? Tô ótimo. Só que aí, ao longo do dia, você vai perdendo, porque aquela compressão vai gerando essa expulsão da água. Só que isso acontece até determinados pontos da vida, porque eles viram em um estudo que de 35 a 40 anos você começa a perder essa capacidade de modulação de água dentro do disco. Então, entra aí mais um fator que a gente pode falar, que é a idade também, né? Porque aí o disco vai se tornando cada vez mais frágil e aí ele vai gerando cada vez... ele vai tendo um espessamento cada vez menor e a sobrecarga nas estruturas ao redor da vértebra também vão aumentando. Então, essa alteração que eu comentei, né, de você acordar mais alto e à noite estar mais baixo, gira em torno de 1% da sua altura total, não muda tanto, mas existe. Vou passar, por favor. Esse aqui é clássico também da pessoa sedentária, nem sempre obesa, mas muito mais a sedentária, que é a questão da invasão do tecido adiposo dentro dos músculos multífidos, que são os músculos estabilizadores. Como eu comentei anteriormente, a lombar ela não tem tantos músculos que coordenam as vértebras. E aí o pouco que tem nesse caso, que é o multífidos, ele acaba sendo invadido pelo tecido adiposo por conta da quebra do controle motor. Então a pessoa sedentária, ela tem menor hertz chegando ali naquela fibra. E aí, por consequência, você tem uma taxa metabólica menor daquelas fibras musculares. E aí isso faz com que tenha uma taxa mitocondrial menor, uma menor oxidação de glicose, e aquilo ali vai se convertendo. Por quê?
vai gerando uma resistência à insulina, é como se fosse o diabético, né? Você tem a resistência à insulina, chega a menos glicose e aí, consequentemente, os macrófagos fazem uma diferenciação daquela célula miócito em adipócito. Pode passar. E aqui a gente vê na ressonância magnética, eu pego muito isso lá dentro do consultório, a pessoa que vem com dor, não mencionei, mas estava ali escrito, né? Principalmente em pessoas que têm dor lombar crônica. Então, acima de 6 meses, ela tende a evoluir com essa lipossubstituição. Então, inicialmente, ela começa de 0 a 10%, 10 a 50% e acima de 50%. Poucos casos eu peguei ali da terceira imagem, mas você vê que a pessoa tem uma instabilidade articular baixíssima. Ela depende totalmente dos músculos que estão ao redor. Por exemplo, latíssimo do dorso. Você fala, putz, estabiliza a coluna? Quando a pessoa tem esse nível de instabilidade, acaba estabilizando. Então, qualquer posição já é motivo de dor, porque o latíssimo não vai nunca conseguir coordenar tão bem a vértebra. Então, aqui é bem focado para vocês que estão no consultório, que é o seguinte: vocês têm que ver além do plano alimentar. Eu brinco, né, até com meus pacientes. Eu chego no consultório, é o primeiro dia, avaliação, né? Mas tal, ninguém se conhece, tudo bem. Você já chega, deixa uma caneta cair sem querer. Pode pegar, por favor? É a primeira coisa que a pessoa vai fazer. Já de cara. E aí você vê que isso é um hábito, que ela fez totalmente natural. Então você já consegue avaliar a pessoa a partir do momento que ela entra no consultório. A postura é muito determinante, porque se ela fica em pé já com uma postura ruim, vem devagar, aquela coisa, sabe, sem a disposição, você já consegue entender mais ou menos como que é o tipo de pessoa que você vai tratar ali. E aí você vai ver quais são as ferramentas que você tem. Nesse caso, é importantíssima essa questão multidisciplinar, para você conseguir olhar, né, o paciente chega no consultório, ele já chega na frente de você e já senta assim, ó. Então, vamos falar da dieta. Putz, você fala, tá bom, né? O paciente senta assim na minha frente e fala, eu tô com dor lombar. Fala, caramba, eu roubei um banco e fui preso. Olha que surpresa, né? Pode passar, por favor. Então, essa questão preventiva, você olhar a questão postural, a intensidade dos exercícios, né? Qual é a frequência que aquele paciente tem em termos de treinamento, pode ser musculação, beisebol, enfim, qualquer exercício físico. Fraturas recentes, isso é muito interessante perceber. Eu já tive pacientes assim, que eles vieram de uma fratura, por exemplo, no pé, e aí você tende a ter uma rigidez prévia, né? Porque o cara geralmente não trata, porque é só uma fratura, regenerou, calcificou, ótimo, ele toca a vida normal. Só que quando entra nessa questão da alta performance que eu comentei, quando ele segue um plano alimentar mais rígido, uma dieta melhor, um treinamento maior, aquela micro incapacidade de movimento vai começar a gerar um alerta, tá? E aí ele tende a diminuir de novo o exercício físico, tende a comer mais indisciplinadamente, né? E aí ele vai acumulando mais peso e aí chega uma hora que ele vai procurar de novo o Nutri e aí pega uma dieta melhor, entendeu? E aí fica nesse ciclo vicioso. Pode passar, por favor. Bom, aqui é um quadro clínico que esse, sinceramente, foi um desafio para mim. Seu Salvador, 74 anos, obeso, hiperlordose, hipercifose. Não sei se vocês já ouviram falar disso, que é a diástase, que é um espaçamento da linha alba que tem entre o reto abdominal, né, que pode chegar de 3 a 10 centímetros. Isso faz com que tenha uma fraqueza abdominal muito grande e a pessoa tende a evoluir sim com dor lombar também. É muito incidente em pessoas em gestantes, né, por conta dessa protusão abdominal. E ele até que praticava exercício com moderação, assim, e umas 2 vezes na semana, né, para um senhor de 74 anos. E aí esse trabalho foi o mais intenso porque eu não mexi nada na lombar dele. Claro que a questão analgésica, né?
Por exemplo, a gente olhava lá na ressonância, aquela compressão, como a gente comentou, um pouquinho só de lipossubstituição por conta da falta de um treinamento mais intenso. Mas assim, a lombar a gente acabou tratando somente com analgesia, mas a questão maior foi ao redor dele. Então, a questão postural, ele é exatamente um senhor assim, ó. E aí, essa hipercifose dele da torácica fazia com que, quando ele fosse olhar para cima, ele fizesse isso. Então, ele não abre o peito, ele joga mais ainda a lombar. Então, gerava uma curvatura ainda maior da lombar e isso fazia com que ele sentisse uns picos de dor absurdo. E aí a gente começou a corrigir o ombro. E aí ele me questionava toda a terapia, por que você está mexendo no meu ombro e não na minha lombar? Se é minha lombar que dói, sabe assim? Então, e aí uma instabilidade também de quadril considerável. Então é um paciente que foi muito interessante porque eu não mexi na lombar, foi só nas questões adjacentes e nessa conscientização da postura. E aí é engraçado ver, porque como eu fico lá na academia, eu fico o dia inteiro, e aí você vê o paciente indo pegar a anilha depois, né? Aí você olha... E aí você vê que ele tá bonitinho, sabe assim, na linha, e toda vez que tiver, ó, tô fazendo os exercícios e tal. Então, a pessoa criou um hábito, você desenvolveu um hábito dela começar a se preocupar com isso, né? Pode passar. Esse quadro clínico do Rodrigo, a gente vai falar um pouco melhor também lá na questão da mesa redonda, mas é um paciente bem queixoso, 43 anos, instabilidade coxofemoral. Ele tinha exatamente aquilo que a gente comentou daquele drop da pelve no momento da corrida. E aí a gente começou a evoluir com uma mobilidade maior de quadril, porque no momento em que ele agachava, pelo fato de ter uma rigidez de quadril, ele curvava a coluna e não jogava o quadril para trás. E aí é difícil você chegar para um cara que é bem tímido e não gosta de fazer musculação, fazer ele agachar com a bunda empinada igual fanqueira. Então, esse daí é um trabalho muito psicológico, porque você tem que ser um coach ali, de falar, não, pode fazer, tá certo, esse é o certo. E aí você começa a colocar o cara para poder identificar outras pessoas fazendo errado. E aí foi interessante, porque ele começou a chegar nas sessões falando, nossa, eu estava ontem, a menina estava agachando igual eu estava antes. Então, é interessante que a pessoa criou esse hábito de enxergar muito além do que ela estava acostumada. Gente, eu quero deixar aqui para vocês exatamente essa noção de não enxergar só a questão alimentar. Vocês têm que olhar o físico do paciente, porque se ele não tiver físico, ele nunca vai seguir a dieta. Tem um paciente meu, vai estourar o horário, eu não vou permitir isso, mas é um paciente de LCA que aconteceu exatamente até essa semana, na segunda-feira. Ele vinha de um período que ele não estava treinando tão bem por conta da ruptura do LCA, está em reabilitação, tudo bonitinho, já está evoluindo, treinando mais. Só que assim, ele só estava fazendo membro superior e de uma maneira, assim, muito leve. Por quê? Ele não poderia ter nenhum apoio com a perna para poder jogar a descarga de peso e fazer uma remada curvada, nada, livre assim. Então ele estava fazendo tudo máquina, bem tranquilo, que não precisasse de muito equilíbrio. E aí ele, falou na hora, a gente estava até conversando sobre isso. Ele falou, Rafael, eu não estava fazendo dieta nenhuma, porque, quer dizer, eu não estou fazendo dieta nenhuma porque eu não estou conseguindo treinar tão bem, e aí se eu fizer eu vou engordar. E eu falei, mas qual é a dieta que o Polonis, que é lá do lado, a sala dele é do lado, né? Eu falei, mas e a dieta que o Polonis te passou? Você não está seguindo? Ele, não, aquela dieta está cheia de proteína. Se eu comer, eu vou engordar. Eu falei, tia, você está louco? O que tem a ver? Aí, e trabalho de LCA, vocês sabem, tem que fortalecer muito o quadríceps, né? Você tem que dar uma força ali no quadríceps maior. E é um músculo grande, tem uma demanda energética maior. E aí, ele chegava na sessão com uma dor do treino da fisioterapia, que não é grandes coisas, isometria e tal, com uma dor absurda. E aí eu comecei a perceber que aquilo ali não regenerava. Mas não pelo quesito da fisioterapia em termos de lesão de tecido mole, mas pela questão de falta de nutriente. E aí ele começou a contar, e eu com uma pouca noção que eu tenho de dieta, porque meu coach que passa, eu falei, passa no Nutri de novo, porque tem alguma coisa errada. Uma dor no ventre muscular assim do quadríceps absurda. E aí você vê que não é só a questão da físio. Eu podia ficar fazendo analgesia, gelo, choque infinito ali, que não ia mudar em nada, se ele não se alimentar melhor para poder ter uma recuperação muscular mais adequada. Gente, todas essas referências, como eu falei, pode passar por favor?
Eu vou deixar disponível com o pessoal da Liga, né, para vocês terem lá para vocês, se quiserem consultar mais, as bibliografias desses artigos também são muito boas. E eu vou deixar o meu contato, caso vocês tenham dúvida, queiram saber de algum caso específico, alguma coisa, né, enfim, qualquer dúvida nessa questão, podem me procurar que eu vou estar à disposição para ajudar vocês. Obrigado.